Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula. E hoje, quinta-feira, iniciaremos com a nossa aula de matemática, certo? Como nós já iniciamos uma nova lição de matemática, não é verdade, sobre poliedros e polígonos, mas nós vimos apenas a parte de poliedros, certo? E hoje ainda vamos dar continuidade aos poliedros, que são figuras geométricas, certo? Então, vamos lá nessa. Vamos abrir o nosso livro na página 203, certo? Pegue o seu livro e abra ele na página 203. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abra o livro na página 203. Então, agora que você está com o livro aberto, vamos começar, certo? Então, vamos lembrar o primeiro grupo de figuras, certo? Temos o grupo 1. Então, nós temos corpos redondos, certo? Então, eles não são poliedros, porque eles não possuem curva. Por exemplo, podemos pegar esse jarrinho, certo? Aqui, que eu ganhei de presente de uma aluna, certo? Da pós-graduação, a mãe de Miguel, certo? Michele, obrigado, Michele, pelo jarrinho que estou usando nas aulas. Então, aqui nós temos um corpo redondo, como você pode ver nesta parte, certo? Então, ele não tem curva, certo? Ele é redondo em toda a parte. Aí vocês estão vendo o meu cenário pelo reflexo, mas não é para ver, certo? É só para observar que ele é todo redondo, não tem curva, certo? Do mesmo jeito como uma esfera, se você pegar essa parte, não tem curva, certo? Então, ele é um corpo redondo. Do mesmo jeito, se você pegar um copo, certo? E aqui nós temos outro exemplo de corpo redondo, por exemplo, um copo, certo? Que no formato de um rolo, certo? Então, aqui é outro exemplo de corpo redondo, que como vocês podem ver, não tem curva, certo? Então, isso é um corpo redondo e não poliedro. Ah, professor, mas a aula é sobre poliedros, certo? Então, muito bem. Então, nós temos aqui o exemplo de uma caixa, certo? De um telefone, ok? Então, essa caixa também é uma figura geométrica, certo? Ela é um poliedro, como você pode ver, certo? Ela tem faces, não é mesmo? Aqui nós temos as faces. Cada lado dela é uma face, certo? Então, todas aqui tem as faces, mas além das faces, o que são as faces? São as partes planas de uma figura, certo? Então, isto é uma face. Essa parte aqui é a parte plana dela, ok? Mas além das faces, nós temos o quê? As arestas, certo? Que são essas partezinhas, estas linhas, ok? Então, todas essas partes aqui, ó, são as arestas, ok? Que são os locais de encontro das faces, como você pode ver, ó. Onde aqui vem, onde termina uma face e começa a outra e faz a curva, vocês podem ver, certo? Então, isso daqui, essa parte, chama-se aresta. Mas além das faces, que são as partes planas, as arestas que nós temos, certo? De cada lado, em cada encontro da face, nós temos outro elemento. E que elemento é esse? As vértices, não é mesmo? Então, o que são as vértices? As vértices são esses encontros aqui entre as arestas, certo? É cada ponta das figuras geométricas, que são os poliedros, certo? Que são figuras que têm faces planas, mas que fazem curvas, ok? Então, todas essas partes, esses pontozinhos aqui, certo? São as vértices, ok? E então, com essa caixa, nós temos um retângulo, certo? Ah, professor, mas apenas as caixas, objetos são poliedros? Não, certo? Nós podemos também pegar, por exemplo, um porta-retrato, ok? Como vocês podem ver, é um porta-retrato. Esse daqui também é um poliedro, certo? Então, aqui também eu ganhei de presente esse porta-retrato da turma de pós-graduação que eu também dei. E nele tem a mãe de 2 alunos, certo? Que é Michele e a Alessandra, mãe de Miguel e de Lucas. Então, aqui nós temos poliedro, certo? Porque nós temos a face plana
dele, certo? Mesmo que com esse objeto, mas a face é plana, tá vendo? E aqui nós temos as arestas, não é verdade? Em cada lado. E nós também temos as vértices, que são os pontos de encontro de cada aresta, certo? E se você observar bem o porta-retrato, esta linha ela é um pouco diferente, mas mesmo assim ela é uma vértice, certo? E aqui, mesmo assim, ela é uma aresta e aqui também é uma vértice, certo? Então, geralmente os porta-retratos eles não são retos, as partezinhas dele, as tabuazinhas não são retas, sempre tem esta curva aqui, esse corte diferente aqui, mas mesmo assim é uma aresta, certo? E com vértices, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, certo, de poliedro também. E do mesmo jeito, essa parte aqui, essa haste, nós também podemos ter um tipo de poliedro, certo? Diferente aqui com esta base mais triangular, ok? Que nós temos duas faces, certo? Dele de cada lado e precisa se fazer a curva, certo? E nós também temos aqui a aresta e as vértices, que são os pontos, ok? Então, revisando, corpos redondos não são poliedros porque na sua superfície nele tem elementos de superfícies curvas, certo? Que fazem curvas. E os poliedros possuem apenas superfícies planas. Então, por que aqui um copo ou algum corpo redondo não pode ser um poliedro? Porque em sua superfície possui curva. E os poliedros possuem apenas superfícies planas, certo? E além da superfície plana, que é a face, os poliedros possuem o quê? Vértices e arestas, certo? Então, aqui no nosso livro, você pode acompanhar para a gente revisar. As faces dos poliedros correspondem às figuras planas, como, por exemplo, a face quadrada que compõe o cubo. Se você pegar um dado ou então um cubo mágico, cada partezinha daquela é uma face, é a parte plana, certo? De cada lado. É uma superfície plana, ok? Do mesmo jeito, se você pegar num retângulo, no paralelepípedo, certo? E entre outros objetos de superfícies planas, ok? E o encontro entre os lados, certo? Das faces dos poliedros nós chamamos de quê? De aresta, certo? Então, onde as faces se encontram, onde podemos dizer que faz a curva, nós chamamos de aresta, certo? E os pontozinhos, certo? Onde duas arestas ou mais se encontram, nós chamamos de quê? De vértices, certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Espero que você tenha entendido, tenha compreendido, certo? A primeira parte sobre os poliedros, que nós aprendemos o que são poliedros, que são superfícies planas, certo? E que tem faces, que é a parte plana, arestas, que é o encontro das faces, e vértices, que é o encontro das arestas, certo? Então, nós aprendemos isso. Espero que você tenha aprendido o máximo possível, certo? Mas aí você já sabe, se ficou alguma dúvida, o que é que você deve fazer? Me ligar ou mandar mensagem, certo? Ou então fazer chamada de vídeo, ou então alguma maneira que você veja que possa tirar a dúvida. E lembre-se de assistir esse vídeo sempre mais de uma vez. Não assista ele apenas uma vez, certo? Assista ele mais de uma vez, porque aí você pode captar mais ainda os conteúdos, certo? Ah, e outra coisa. Às vezes, quando a nossa aula começa 8 horas e vai até 10, não é mesmo? Você vê lá o TAN dizendo o horário no grupo. Aí depois das 10 horas eu tenho outros compromissos. Às vezes, quando vocês me fazem alguma pergunta depois das 10 horas... eu não posso responder no mesmo instante, certo? Mas assim que possível, eu respondo, ok? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje, certo? E vocês, como atividade de matemática, vão fazer esse exercício da página 203, certo? A questão 1 e 2, certo? Bem pequenininho. Quando você terminar, você me manda a foto, certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje.